Vou aproveitar aqui esse dia, né? E quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, de quando eu perdi uma pessoinha muito importante pra mim, que nasceu de mim, né? E contar pra vocês, assim, como foi perder um filho. Eu tinha apenas 19 anos, engravidei de um namorado, né? O começo foi bem difícil, eu descobri já com quase 4 meses de gestação. Na verdade, a gente nem queria acreditar, né, que era verdade que eu estava grávida, mas eu estava grávida. E assim, fiquei muito preocupada, fiquei com medo, né, da reação dos meus pais. Eu estava estudando, estava fazendo faculdade e fiquei um pouco com medo da reação deles. Mas meus pais são pessoas muito acolhedoras e eles me acolheram, né, continuei na casa deles. Eles fizeram tudo por mim, pelo meu bebê, sempre, sempre me ajudaram em tudo. Ao contrário, né, do pai do meu filho, ele não quis muito saber de mim, né? Ele, muito jovem ainda, né, queria curtir a vida, aproveitar a vida. Eu também era muito jovem, né, 19 anos, mas estava ali, né, grávida, né, com um bebezinho na barriga e tinha que me cuidar. A gravidez foi uma gravidez tranquila, ele ficou bem, gestou bem, tudo tranquilo, o nascimento também foi muito tranquilo. Mas eu passei uma gravidez muito triste, né, por ter sido abandonada pelo pai do meu filho. Então foi uma gravidez triste, não foi uma gravidez assim, feliz, né? Eu me sentia muito mal por isso. Após o nascimento dele, a gente até tentou ficar junto, né? Eu e o pai dele, mas não era isso que ele queria, né? Ele não estava preparado para isso. O que ele queria era farrear mesmo, né? Curtir a vida. Então ele foi. E eu fiquei abandonada, né? Pelo pai dele. Mas pelos meus pais, não. Pelos meus pais, pela minha família, eles me acolheram muito, sempre cuidaram muito de mim e do meu filho. Meu bebezinho era um bebê muito saudável, ele amamentei, né, ele até quase 5 meses. Não amamentei mais porque o meu leite secou devido a toda a tristeza, né, que eu vivia, o meu leite secou. Minha mãe cuidava muito do meu filho para mim, porque meus pais quis que eu voltasse a estudar, né, que eu estava fazendo faculdade de biologia na época, na outra cidade. Então minha mãe ficava com ele para mim enquanto eu ia para a faculdade. E quando eu chegava por volta de 11h30 mais ou menos, minha mãe me levava ele até o meu quarto, né? E eu amamentava ele, e daí a partir daí ele dormia comigo, eu cuidava dele durante o dia, né? Enquanto a minha mãe trabalhava. Mas assim, eu acho que eu não fui uma mãe, né, muito boa, assim, 100%, igual eu sou hoje com as meninas, né? Porque eu também era muito jovem, tava aquele sofrimento, né? Que queria uma pessoa do meu lado também, né? Uma figura masculina, né? Para cuidar do meu filho. O pai dele só ia visitá-lo, né? De vez em quando, ia lá ver um pouquinho ele, conversar e tal, essas coisas assim. E quem cuidava mesmo, né? Quem ajudava mesmo a figura masculina era o meu pai. Meu pai sempre foi um pai muito amoroso, um pai muito presente. E também foi um avô, né? Muito amoroso, muito presente. Eu lembro até hoje do meu primo, o Alex. Ele era bem pequenininho e ele saía lá da casa dele e ia até lá na minha casa, só pra ver o Lucas. E assim, a minha família em si, em geral, né, sempre ajudou muito. A minha prima Kelly até amamentou meu filho uma vez, que ela também tinha tido o Vitor, né, o filho dela. A gente tava ali ao mesmo tempo, né, ela tinha ganhado primeiro que eu, mas ela até amamentou meu filho um pouquinho, mas depois não foi possível, eu continuei dando uma mamadeira pra ele, né. E quando faltava um mês, em dezembro, eu comecei a levar ele para a igreja, comecei a ir para a igreja com ele. Ele estava com 7 meses de vida, né? De 6 para 7 meses. Começou a ir eu e ele para a igreja. Minha mãe sempre me levou para a igreja, né? Então eu fui criada na igreja católica, fiz catequese e tudo, né? Mas assim, por conta da adolescência, essas coisas, acabou que não estava indo muito, né? Mas Deus me deu a oportunidade de levar meu filho algumas vezes para a igreja. Foi um período pequeno, foram poucas vezes que nós fomos para a igreja juntos, só eu e ele, né, empurrando aquele carrinho na rua. Uma menina jovem que não sabia muita coisa, estava ali aprendendo, né, a ser mãe e passar pelos primeiros sofrimentos. Mas, poucos dias depois, após o aniversário do meu pai, né, antes da virada do ano, um pouco, meu filho começou a passar mal. A gente estava no sítio, na verdade eu estava no sítio, né, todo mundo junto, no sítio dos meus avós, mas eu tinha vindo à noite, porque na segunda-feira de manhã eu tinha uma consulta, então eu tinha vindo na frente e minha mãe tinha ficado com meu filho, porque ele já não mamava mais no peito, né, era só mamadeira, então minha mãe ficou com ele, para depois eu fazer a consulta
consulta e voltar pra lá, né, pro sítio. Mas na noite, meu filho passou muito mal, já não mamou, né, depois que eu saí, já não se alimentou mais, vomitou. E daí a minha mãe chegou com ele em casa de madrugada. Falou que ele estava passando mal, né, não estava bem, não comia, já estava bem amarelo, bem pálido, né. Aí nós corremos pra Paraná, meus pais de moto, sabe, vieram de moto do sítio com ele no colo e tudo. Nem lembro como que a gente foi pra Paraná, se foi de táxi, se foi de ônibus, nem lembro bem, sabe. Eu sei que nós fomos pra Paraná. Chegando lá, tentaram furar ele, assim, foram mais de 10 vezes, sabe, tentando pegar a veia dele, né, pra dar soro. O médico passou, consultou, colocou ele, internou ele e ficamos lá, né, esperando um outro médico chegar, que era pediatra que acompanhava ele. A médica examinou ele e tudo, só falou que ele precisava de tomar sangue, que a gente precisava de encontrar sangue pra poder ele tomar sangue que ele estava precisando. E daí foi aquela angústia, né, a espera de um sangue, né, compatível com o dele. E até que a gente conseguiu, já estava por volta do meio do dia, né? E mesmo assim ele só piorava, né? Ele não tinha reação nenhuma. E daí a doutora começou a checar, fazer outros exames. E ele tomou sangue, não melhorou. Na verdade ele piorou, ele começou a convulsionar, né? Passou muito mal. E na minha frente, assim, ele começou a se bater, sabe? A tremer tudo, dar convulsões. E daí ela correu com ele pra UTI, né? Lá pra cima. Só que ela falou que lá não tinha preparo, né? Pra criança, não tinha UTI infantil, que teria que transferir ele pra capital, que teria um recurso melhor. E daí foi aquela correria atrás de ambulância, eu saí correndo lá fora, né, procurando ver se eu conseguia ambulância, mas ninguém queria falar comigo, eu estava muito nervosa, né, chorando muito. E daí outras pessoas que vieram, né, para ajudar, para conversar, para pagar a ambulância, né, para ver como que ia fazer para levar ele, até que a gente conseguiu. Colocaram ele na ambulância, né, com todos aqueles equipamentos de UTI, o médico lá do lado dele, aí me chamaram, né, para subir lá para poder ver ele. Eu vi ele, dei um beijo nele, mas o meu filho estava totalmente apagado. Ali eu vi que meu filho já estava, né, praticamente sem vida, mas a esperança, né, a esperança de uma mãe, de uma família. Nós fomos, ele seguiu na frente com a ambulância, nós seguimos atrás de carro. Chegamos em Porto Velho já de madrugada, lá no hospital, e as pessoas que estavam lá, eu perguntei, né, falaram que só no outro dia que ia ter notícia, que tinha chegado sim, uma criança do interior, uma ambulância, né, tinha alguns minutos que tinha chegado, acho que mais de meia hora, eles chegaram na nossa frente, mas só que no outro dia que eu ia saber alguma coisa, que agora ali eles não passavam informação. Então nós dormimos por ali mesmo, na frente do hospital, esperando, né, amanhecer o dia. E assim que amanheceu o dia, nós fomos até lá na sala para poder saber como estava o meu bebê. E a resposta que eu tive foi só que na hora da visita, os médicos iriam conversar comigo, os enfermeiros, que a visita seria só à tarde, né? Acho que, se eu não me engano, das 3 às 4, só poderia entrar 2 pessoas. E daí foi assim, a gente passou o dia ali na espera. Quando chegou o horário da visita, eu entrei, eu e minha mãe. E os médicos falaram, né, que ele estava só mexendo a bolinha do olho e que era só um milagre, né? E que tinham feito exames e descobriram que era meningite bacteriana, que tinha dado nele. E como a situação que ele estava seria só um milagre mesmo para ele voltar à vida. Então ficamos ali por 3 dias. Fui até a casa do meu tio, minha mãe também foi. Meu tio morava, né, em Porto Velho, mora em Porto Velho. E a gente ficou lá um pouco, mas voltava para o hospital. O pai do meu filho foi também, ele ficou o tempo inteiro lá no hospital, né? Numa salinha lá, dormindo no chão duro lá, né? E tudo. Nesses 3 últimos dias, né? No terceiro dia, a gente tinha ido visitar ele. Vi ele do mesmo jeitinho, né? Com os olhinhos fechados lá, deitadinho naquela maca. E minha mãe foi para casa do meu tio descansar um pouco. E ficou eu e o pai do meu filho lá no hospital. E quando foi por volta de 6 horas, eu recebi uma ligação lá de dentro, né, do hospital, a tão temida ligação, né, da UTI. E eles me pediram para ir até lá. Perguntou se eu estava com alguém, falei que eu estava com o pai do meu filho, ali fora mesmo. E daí eles falaram, então entra aqui dentro, vem aqui na UTI que nós precisamos conversar com você. E assim nós fomos naquele corredor enorme que parecia não ter fim. Com aquela esperança, né, de que íamos receber uma boa notícia, mas também com aquele medo de que a notícia não seria tão boa, né? Então é aquela mistura, aquele sentimento de não saber o que é, mas ter uma esperança, sabe?
Então eu entrei ali, né, naquela sala de UTI, vi todas as crianças com os aparelhos ligados. E lá de longe eu vi, né, o meu filho lá no cantinho, na última maca. Ele estava sem aparelhos, estava deitadinho em cima da cama, né? E eu me aproximei e vi que ele estava totalmente durinho, paradinho. Peguei ele no colo, abracei, beijei. A médica falou que não tinha tido jeito, né? Que ele tinha falecido. E eu fiquei um pouquinho ali com ele no colo, mas aí ela falou que não podia mais ficar, que precisava de levar ele para Pedra e que eu precisava de entrar em contato, né, com a funerária para vir buscar o corpo do meu filho, pra gente poder levar para nossa cidade. E daí foi a parte mais difícil, né? A parte de aceitar que não tinha mais jeito, a parte de contar para minha família, para minha mãe, que me ajudou, né, em tudo ali com meu filho sempre. Fizemos tudo o que tinha que ser feito, fizemos o velório do meu filho, enterramos meu filho. É uma situação, é uma dor inexplicável, não tem como explicar a dor que é você enterrar uma pessoa que você ama, que é você enterrar um filho. Mesmo eu sendo muito jovem, né, eu sofri bastante porque não queria, né, enterrar meu filho, ninguém quer. E assim, foi uma situação muito triste, uma história, uma parte muito triste, né, que ficou marcada na minha vida, que ficou marcada aqui dentro de mim. Minhas filhas vieram, né, para alegrar o meu dia, para alegrar a minha vida, mas aquele bebezinho, aquele menino vai ficar sempre aqui no meu coração, na minha memória, tudo que eu vivi com ele, tudo que eu passei. E eu sei que para tudo tem um propósito, né? Deus tem sempre um propósito, né, muito grande na vida da gente. Então isso me serviu de uma lição muito grande, né? Essa perda no meu filho, não queria que tivesse acontecido, claro que não. Mas Deus sabe de todas as coisas e eu precisei aceitar, né? Precisei entender. E hoje eu sei que ele está lá no céu, que ele é um anjinho lá no céu, juntinho de Deus. E assim como todas as pessoas que a gente ama, né? Que a gente, claro que a gente não quer perder, quer dar o último abraço e às vezes não tem como, sente aquele mal, né? Se sente ruim por isso, por não ter oportunidade de falar de novo com aquela pessoa. Mas é isso. A gente tem que pensar nisso, que agora está lá no céu intercedendo pra gente, né, pela gente. E eu tenho certeza que aumenta ainda mais, né, a nossa fé em Deus. Nós temos que nos aproximar mais de Deus, nós não temos que nos revoltar contra Deus. Nós precisamos estar mais junto dele, que as pessoas que estão lá no céu, que a gente ama, vai estar lá intercedendo por nós, fazendo orações por nós, para um dia a gente poder se encontrar.